Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui referente à parte cooperativa. Esse é o último vídeo, né? Total de 4. Hoje a gente vai estar falando aqui sobre metas, né? A gente já fez uma série de análises aí sobre esse ciclo, né? Veja aí na playlist aí que não viu os outros vídeos. E aqui a gente vai estar falando aí sobre metas, né? Para falar sobre metas a gente vai aqui para a parte final, né? E aqui é o seguinte, faturamento bruto, né? Ou seja, levando em consideração o valor investido ali para a fabricação, né? Então, na verdade aqui, né, representa o montante total, né? Ou seja, tomando como referência o custo de fabricação e a receita líquida que entrou, né? Então é o seguinte, né? Você vai estar investindo um valor e no final vai estar recebendo todo esse montante. Então é importante fazer essa divisão, né? Como a gente está falando aí de cooperativa, e como a gente já tinha falado no vídeo anterior, fazer bem essa divisão, ou seja, quanto cada pessoa investiu, retirar, né, aquele valor investido. Se a gente observar essa cooperativa, a nível de processo, observa que todos os produtos eles geraram lucro. Então, essa questão aí é muito importante. Nenhum produto deixou de ser vendido, nenhum produto está sendo vendido com um preço menor do que o valor ali de custo ali de fabricação. E aí é onde entra agora o problema, né, que é o que a pessoa estava falando, né? O grande problema referente a essa empresa, ela entra aqui no detalhe do faturamento líquido e eu vou explicar o porquê, né? Então, voltando aqui, o faturamento bruto 5.570, né? O custo do processo 3.955, né? E aí a gente tem a diferença para poder chegar no faturamento líquido da semana, lembrando que essa análise ela foi da semana. Então, se você subtrair o faturamento bruto, né, do referente ao valor recebido, né, e o quanto custou, né, subtrair um em relação ao outro, você vai ter aí o faturamento líquido. Então, esse aqui foi o faturamento líquido, R$ 1.615. E o que acontece? Né, desses 1.615, ou melhor, né, do custo do processo, a gente tem que lembrar que esse valor aqui ele não surgiu da cooperativa, ou seja, foi um valor investido para poder gerar os produtos, beleza. Gerou os produtos foram vendidos e isso aqui foi o valor que surgiu com base nessa ação. Então, se a gente pegar essa ação aqui por semana, né, exemplo, R$ 1.615, e dividir pela quantidade de pessoas que está atuando no processo, né, sem falar aí sobre impostos, coisas do tipo, 1.615 dividido por 10 vai dar R$ 161, né, ou seja, seria o valor, né, que cada pessoa iria receber ali na semana, né? Então veja como isso aí é impactante, né, como isso aí é impactante. Então, por exemplo, se a gente for supor que vá se manter essa média aí para as próximas 3, 4 semanas, né, levando em consideração o mês, se a gente pega esse valor e multiplicar por 4, né, 161,15 multiplicado por 4, vai chegar a R$ 646, né, ou seja, daria uma média aí mensal de R$ 646 de lucro por pessoa, né, ou seja, o quanto ela estaria recebendo ali a mais, né? Obviamente, se a gente está utilizando esse fator aqui 4, né, entenda que todos os outros valores aqui também levando em consideração aí 4. Né? E pelo que a pessoa passou, informou, o grande detalhe é porque no faturamento bruto, né, tinha um montante relativamente alto. Né? E aí quando ia para o rateio, para a divisão, muitas pessoas falavam, poxa, tanto volume, se a gente pegar esse valor aqui, que foi o faturamento bruto, e multiplicar por 4, né, 5.570 multiplicado por 4, vai dar aí R$ 22.000. Né? Então, exemplo, você pega lá R$ 22.000, né, de geral, para poder, no final, tá saindo ali com 646, lembrando que de valor líquido, né, porque aqui a gente tem que levar em consideração que também teve investimento. Né? Então, se você pega lá o custo do processo, né, divide e depois redistribui, você vai ter um valor maior, obviamente, mas líquido, ou seja, de valor gerado ali pela cooperativa foi de R$ 646 na média. Só que o problema, o grande problema aí, na verdade tem dois problemas. A meta, ela tem que estar bem definida e para você definir a meta tem que ter lá um plano
né, operacional e, consequentemente, ali, indicadores. Né? E outro detalhe é que a quantidade de produtos que foram vendidos, foi relativamente baixa. Por que relativamente baixa? A quantidade de horas trabalhadas para fazer esses produtos foi de 118 horas. Né? E a gente sabe que essa capacidade ela poderia chegar até 500 horas. Obviamente, quando a gente falar de 500 horas, é o teto. A gente tem que ter ali um percentual, né, ali tolerável. Né? Por exemplo, vamos colocar aqui 450 horas. Né? 450 horas aí, de produtividade. Né? Veja que o 118 ficou muito abaixo. Ou seja, infelizmente, tem mais pessoas do que o volume necessário aí para essa fabricação. Se a gente for levar ao pé da letra, né, uma pessoa ela executa 50 horas aí de processo durante uma semana. Né? Então, exemplo, 4 pessoas executam 200 horas. Então, 4 pessoas, somente 4 pessoas, já é um volume maior do que as 118 horas. Ou seja, se a gente for levar ao pé da letra, né, para esse volume produzido, 3 pessoas eram mais do que o suficiente. Né? Então, veja que aí já tem um problema. Tem pessoas a mais do que é necessário. Só que isso aí ele pode ser equilibrado. A gente tem que levar em consideração que existia um certo lucro, né, no processo. Então, o grande detalhe está aqui no aumento de vendas. Né? O grande detalhe está nesse aumento de vendas. Então, quando a gente vai para essa parte de definir a meta, tem que ter um volume, né, para ser vendido. Né? Então, ter uma indicação de volume. Né? Estabelecer é importante, né, nesse primeiro mês, ter a análise de indicação. Se a gente for observar a nível de produtos, né, a gente vai ver o seguinte: quais foram os produtos mais vendidos? Observa que o produto 2 e o produto 4 eles tiveram um volume bem maior do que os outros. Né? Bem maior do que os outros. Né? Então, esses 2 produtos aí, eles são produtos chaves aí referente à venda. Né? Ou seja, será que esses produtos eu consigo ter ali um aumento referente à lucratividade dele? Né? Se eu não tiver a possibilidade de um aumento na lucratividade dele, será que eu tenho a possibilidade de aumentar o número de vendas dele com uma divulgação maior desse produto? Né? Então aí entra aí uma característica interessante. Outro detalhe: os produtos que não são tão vendidos, mas que geram uma receita alta, como a gente falou. Né? Os produtos que são vendidos que não são tão vendidos, mas geram uma receita alta. Quando a gente vai para essa análise, observe esse produto 8. Né? Esse produto 8, ele gera ali gerou de receita ali na semana R$300. Foi a segunda maior receita líquida que foi gerada ali referente aos produtos. Obviamente ele tem um tempo maior de fabricação, mas ele foi para essa semana um ponto importante. Né? Então, é interessante verificar o potencial de vendas desses produtos. Né? Exemplo, produto 5. O produto 5, ele foram vendidos apenas 5 produtos dele, né? Ou melhor, 10 unidades dele, foi o que teve o pior desempenho. Né? Então, será que esse produto 5 ele não tem como ser trocado por outro que possa ter uma vendagem maior, né? uma porcentagem maior de vendas? Né? Será que ele tem um potencial de vendas interessante aí para o processo? Né? Porque o lucro dele também não é tão alto. Né? Veja que 10 produtos custaram 250, né? Ou gerou 250, mas para chegar nesses produtos foram investidos R$200. Acabou tendo ali uma receita líquida de R$50 nesses 10 produtos. Né? Então, será que tem como ser substituído por outro? Né? Então, essa análise ali operacional ela é importantíssima. E isso ocorre com qualquer empresa. Né? Verificar a taxa de gráfico ali, de como é que está ali a vendagem. Então, ter essa meta, ela faz aí um diferencial enorme. E a meta é importante o seguinte, que ela tenha um piso, né? Ou seja, ali o valor mínimo para a gente chegar na meta desejável e um teto. Né? Por que ter um teto? Porque a nossa capacidade de fabricação ela é limitada. Né? Exemplo, vamos supor o seguinte, vamos supor que você vai fechar um contrato com a empresa referente a esse produto 8. O cara vai dizer, ó, eu quero 100 produtos desse aí por semana. 100 produtos desse aí por semana. Se a gente está falando de 100 por semana, a gente está falando o seguinte,
cada produto desse aí é 1 hora para fabricação, né? Então, se a gente for pegar 1 hora e multiplicar, no caso é exemplo, 1 hora, e for multiplicar por 100, vai dar 100 horas. Né? Então, se a gente for pegar essa indicação aí em minutos, enfim, fazer uma estratificação, pode ser que seja um volume acima, né, do possível. Então, é importante ter essa análise também do teto, né? Ou seja, tem um limite ali para não poder extrapolar aquelas 500 horas. A gente sabe que para esse ciclo aqui atual, o valor está bem baixo. Né? Ele está bem baixo ali. Se a gente fosse levar para indústrias, né, a gente diria que ela está funcionando com aproximadamente aí 25% da sua capacidade. Né? Ou seja, tem muito mais aí para expandir. Né? Só quando a gente fala disso, né, às vezes está muito ligado à questão de maquinário, né, porque ela está expandindo ainda, mas nesse caso é porque realmente a demanda, né, não foi tão alta. Né? Então, para essa cooperativa, entra aí essa análise. Primeiro ponto, das metas, né? Fazer uma análise referente à quantidade de itens vendidos, né? Se tem uma possibilidade de aumento, né? Exemplo, pode ser que se tem uma ideia de aumento relativamente a quantidade de produtos vendidos, né? Já se tinha uma espera, né? E foi vendido bem abaixo, ou se realmente é esse patamar de vendas. Né? Aí dentro, obviamente, tem um percentual, né? Para mais ou para menos, né? Oscilando para mais ou para menos, mas se esse for o percentual, não tem jeito. Né? A quantidade de pessoas que está ali inserida nessa fabricação é muito alta. Né? Então não daria para ter todas essas pessoas ali nesse ciclo. Se a gente pega esse ciclo aqui, só para a gente fechar, se a gente pega esse ciclo aqui, né, de 1.615 aí de faturamento líquido por semana para 4 pessoas, né, você pega 1.615 e divide por 4, né, você já vai ter R$400 ali por semana. Né? Você vai multiplicar esse valor por 4, né, ele já vai estar chegando ali na ordem de R$1.600 ali por pessoa no mês. Então veja que o valor, né, ele já muda drasticamente. Mas por quê? Por causa da questão da produtividade que está baixa. Né? Então são esses fatores que devem ser analisados aí para esse ciclo. A gente sabe que cooperativa é junção, é união, é importante, né? Mas é preciso ter equilíbrio para que ela venha a ser sustentável. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeos novos. Valeu!